noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos aguardar essas mulheres maravilhosas chegarem na nossa live. Hoje é a nossa quinta live do Ponto de Partida e nós vamos falar sobre tempo. Eu tenho certeza que você que está assistindo essa live agora, em algum momento dessa semana, hoje ainda é terça, tá? Para quem está acompanhando ao vivo aqui, hoje é terça-feira e eu tenho certeza que você já disse essa semana: eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer, eu tô correndo atrás do tempo, eu tô sempre na correria. Gi, maravilhosa, boa noite, eu vejo você, lindeza, seja muito bem-vinda. Gi, me ajuda a divulgar a live, tem esse aviãozinho aqui, manda para todas as mulheres que você acredita que estão sempre reclamando, que estão sem tempo. Boa noite, boa noite, boa noite, lindeza. Como é que você está? Você está bem? Gi, conta aqui pra mim, essa semana você já falou pra alguém que você tá sem tempo? Já falou pra alguém? Alberto Moraes, seja muito bem-vinda, eu vejo você, seja bem-vinda à nossa live. Como é que você está, maravilhosa? Me conta tudo. A gente já bateu naquele papinho básico dos 5 minutinhos, esperando quem tiver que chegar, e depois a gente ser a honra com vocês que chegaram no horário, tá bom? Quero saber de vocês já de antemão se alguém aqui já disse essa semana que não tem tempo. Não tem tempo pra se cuidar, não tem tempo pra ir na academia, não tem tempo, olha lá. Tá vendo? A gente sempre fala que tá sem tempo, ou a gente fala que tá na correria, mas eu tenho um segredo pra contar hoje pra vocês. O real significado de quem fala que vive correndo. E ele é muito profundo. E ele mudou a minha vida. Roberta, maravilhosa, seja bem-vinda. Andréia, seja bem-vinda. Eu vejo você, Roberta. Eu vejo você, Andréia. A gente vai esperar mais 2 minutinhos, tá bom? Até que algumas mulheres mais possam chegar e a gente iniciar de fato a nossa live. Mas eu amo esse comecinho, esse nosso bate-papo, essa conversa aqui. É muito gostoso poder ver vocês. Que delícia, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Lembrando que depois dessa live também, ela fica no nosso Instagram e fica no nosso canal do YouTube. Se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube, tem o link ali nos destaques do WhatsApp, tem muita coisa bacana, muita coisa antiga, boa, da época que eu ainda me posicionava somente como especialista em gestão de tempo e energia, que é o assunto de hoje. Isana maravilhosa, eu vejo você, boa noite. Boa noite, tem muita coisa bacana lá no nosso canal do YouTube, vocês vão se surpreender. Tem vídeos ainda do comecinho, então você vai encontrar material lá de 2, 3, 4, acho que o canal do YouTube talvez até 5 anos atrás, é maravilhoso. Danilo, seja muito bem-vindo à nossa live, eu vejo você. Vou esperar mais um minutinho, que a gente sempre dá 5 minutos, né, para que o pessoal possa chegar. Então, falando do nosso canal do YouTube, eu fui acessar ele hoje, nós estamos com, se eu não me engano, 240 inscritos. Uau! E uns vídeos com muitas visualizações, com muitas curtidas. Inclusive, mulherada, que eu sei que tem gente aqui da comunidade Travessias, vocês estão fazendo o Ho'oponopono? Eu tô fazendo todos os dias. Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o Ho'oponopono, mas ela é uma oração de limpeza para tirar todas essas crenças, essas coisas que a gente carrega, que não são nossas. Ela é poderosíssima, tá bom? Bom, deram 5 minutinhos, vamos começar? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, que eu tô vendo que tem homens hoje nessa live, vocês também são bem-vindas, eu vejo vocês fazem parte. E esse é o nosso 5º encontro da nossa série de lives Ponto de Partida. E aliás, semana que vem provavelmente teremos uma convidada ilustre, o convite já foi feito.
Ela já aceitou, ela só tá meio resistente, assim, mas deixa ela comigo que eu vou laçar ela, vou trazer ela aqui para conversar com a gente. Não vou falar ainda o nome dela, é surpresa, mas eu tenho certeza que quem não conhece vai amar. Mas para quem ainda não me conhece, está aqui nessa live ou nesta gravação, eu sou Joyce Sanzoni, sou psicoterapeuta sistêmica, reikiana, consteladora familiar formada pelo Instituto Raízes e conduzo mulheres em travessias de volta para si. Eu também sou formada em rádio e TV, em artes cênicas, pós-graduada em arte e mídia em Londres. Nunca falei isso aqui para vocês, mas eu tenho também uma outra vertente paralela a essa carreira minha de terapeuta. E hoje eu quero começar com vocês com uma frase que talvez você tenha dito hoje, talvez você tenha dito ontem, talvez você tenha dito semana passada, talvez você tenha dito todos os dias e várias vezes. A frase é: eu não tenho tempo. E aí fica o questionamento: eu não tenho tempo para quê? Eu não tenho tempo para cuidar de mim. Eu não tenho tempo para descansar. Eu não tenho tempo nem para fazer uma caminhada. Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Eu não tenho tempo para ler. Eu não tenho tempo para organizar a minha vida. Eu não tenho tempo para fazer um hobby. Eu não tenho tempo simplesmente nem para existir. Eu mal consigo respirar, quanto mais ter tempo para qualquer uma dessas coisas que a gente falou. Mas a pergunta que eu quero trazer, a reflexão é: será que o desafio realmente é a falta de tempo? Ou será que existe algo mais profundo acontecendo com você? Agora eu quero a participação de vocês aqui comigo para a gente conversar, para eu saber como que eu vou conduzir o nosso encontro, tá bom? Eu quero que diga levanta a mãozinha, acena, faz alguma coisa, alguma interação para responder para mim. Quem aqui sente que tá sempre correndo? Quem aqui sente que está sempre correndo? Coloca aqui no chat. Eu tô sempre correndo. O dia passa e eu nem vejo. Quando eu acordo já tô na hora de dormir de novo. Olha lá, a Andréia. Quem mais? Alguém sente que tá sempre correndo? Eu já estive nesse lugar. Muitas vezes. Agi. Alguém mais? Alguém mais aqui sente que nunca consegue terminar tudo? Você começa uma coisa, mas você não consegue terminar. Ou você tem um monte de tarefas que você programou para fazer no dia e aí você percebe que você não conseguiu fazer nem metade dessas tarefas. Alguém aqui? Nossa, eu já fui assim. E eu sou a prova viva que tem como mudar. Alguém aqui sente culpa quando para? Quando você fala, não, agora eu vou tirar um tempo pra mim. Você se sente culpada de não estar fazendo nada, de não conseguir produzir? Tive a consciência que enquanto eu estou fazendo uma tarefa, já estou pensando na próxima. Gi, nós vamos mudar isso aí, mulher? Nós vamos olhar para essa sua agenda? Que isso? Eu tenho que ver a agenda da Gi. Como não? Nós vamos trabalhar essa agenda, olhar para que a gente tire as preocupações daqui e faça a nossa agenda e a tecnologia trabalhar pela gente. Hoje nós temos acesso a muitos recursos. A tecnologia precisa trabalhar a nosso favor e não só consumir o nosso tempo quando a gente fica rodando o dedinho na tela. Seja bem-vindo, quem está entrando agora na live, eu vejo você. Pois é, Gi, isso acontece muito. Quando a gente não consegue organizar de forma harmônica o nosso dia, quando a gente não coloca intervalos de descanso entre uma atividade e outra, o que acontece? A gente tá fazendo uma coisa,
mas está preocupada com a próxima porque a gente não sabe nem se vai dar tempo de fato de fazer todas as tarefas que a gente tem no dia. E aí com isso, a gente começa a ter uma crise de ansiedade, a gente realiza um bloqueio mental e aí trava e não consegue pensar em mais nada. Então, é muito importante a gente começar a aprender a trabalhar isso aí para que o nosso dia seja realmente produtivo. Porque existem limites, sabe? A gente tem que impor limites até nas nossas atividades diárias. Alguém aqui sente que está sempre cuidando de alguém? Ou seja, você sempre está fazendo para os outros menos para você? Alguém aqui sente isso? Que está carregando assim o mundo nas costas, que tudo que as pessoas pedem, você faz. Mas quando é pra você, não, depois eu faço. Já tô cansada, já fiz tudo pra todo mundo. E é nesse momento, presta atenção aqui, isso é muito importante. É nesse momento que geralmente a gente vai pra compulsão alimentar, de compras. É nesse momento que a gente acaba ficando mal-humorada. É nesse momento que a gente acaba não curtindo o momento com os filhos. Então, é muito importante olhar para isso, tá? Se você se viu nesse lugar que está sempre cuidando de alguém menos de você, perceba essa sua reação nesses momentos, tá bom? E o que a gente vive conversando, falando, principalmente para quem é minha cliente, quem é que sente que está sempre por último? Márcia, seja muito bem-vinda, maravilhosa, eu vejo você. Quando a gente se coloca em último lugar, a vida também coloca a gente lá. Então, se você chega na padaria para pegar o pão, mas você deixa todo mundo passar na sua frente, uma hora o pão vai acabar e você vai ficar sem. E aí você vai ficar reclamando que chegou cedo na padaria, mas que não pegou o pão. E pior ainda, e vai dizer que não tinha pão para você. Quando na verdade, quem se deixou sem o pão foi você. Veja se faz sentido para vocês. E perceba, olha só, quantas mulheres, mais de centenas de mulheres eu já atendi. E é uma maioridade absoluta mulheres que se colocam nesse lugar. Até porque nós somos criadas a não depender de nada nem de ninguém, né? E quando a gente se coloca nesse lugar de não depender de nada nem de ninguém, a gente acaba fazendo tudo para todos e menos pra gente, porque a gente sempre se vê como forte, como aquela que não precisa de nada, que dá conta de tudo. Então, essa live, ela é exatamente para todas nós. Existe uma frase que eu escuto há muitos anos e, sinceramente, ela me incomoda muito. Presta atenção nessa frase, que inclusive existem pessoas que eu não posso nem chamar de influenciadores, porque no meu ponto de vista a pessoa quando passa uma informação dessa, ela está sendo completamente irresponsável com o outro, que é a seguinte frase: todo mundo tem 24 horas. Você não consegue ir para academia porque você é um mau gestor do seu tempo. Será? Realmente, eu tenho 24 horas no meu dia, você tem 24 horas no seu dia. Mas a grande questão é a seguinte, e o porquê que eu não concordo com essa frase? Nós não temos as mesmas 24 horas. Não temos. Tem gente, por exemplo, que passa 3 horas por dia em transporte público. Tem gente que trabalha perto de casa. Tem gente que tem rede de apoio. Mas tem gente que faz tudo sozinha. Tem mulheres, pessoas que conseguem delegar. E tem gente que não tem para quem delegar. Tem gente que recebe ajuda. E tem gente
que não recebe. Tem gente que para trabalhar pega ônibus, trem, metrô, e tem gente que trabalha em casa. Realmente você acha que nós temos as mesmas 24 horas? Não temos. Andréia, boa noite, maravilhosa. Eu vejo você, seja muito bem-vinda. Renner, seja muito bem-vindo. Então, não. Nós não temos as mesmas 24 horas. Mas existe aqui uma pergunta muito importante. Dentro da realidade que você tem hoje, qual que é o espaço que você ocupa na sua própria vida? Eu realizo com um dos produtos que a gente oferece dentro da Enjoy. A Enjoy é a empresa que toma conta da jornada travessias, das mentorias, dos protocolos, das constelações. Tem também um protocolo que chama Protocolo Redesenhe Sua Rotina. E nesse protocolo a gente vai olhar para a tua rotina, para os teus hábitos, para tudo aquilo que você está criando na sua realidade e entender se está de acordo com a vida que você almeja levar agora, daqui a alguns anos e quando você tiver 90, por exemplo. É um protocolo sensacional, maravilhoso. E eu faço uma pergunta para todas as minhas clientes desse protocolo. Eu pergunto, qual que é o espaço que você tem na sua agenda hoje? Você já parou para pensar? Antônia, seja bem-vinda, eu vejo você. 95, presta atenção nesse dado. 95% das mulheres que eu atendo não tem um momento ou uma atividade de prazer no seu dia a dia ou na sua semana, que está no seu mês. Não tem. Quando você olha a agenda, é dormir, rotina matinal, refeição, trabalho, almoço, trabalho, cuidar da casa e dormir. Não tem um momento para si. Que seja 20 minutos do dia. Não tem. É alarmante. Chega a ser até covarde, sabe? A forma como muitas vezes a pessoa é feita para acreditar que ela tá ali só para servir e não para se cuidar e não para se divertir e não para viver, parar de sobreviver, que é o que a gente conversou em encontros passados. Então perceba, essa live aqui, ela não é sobre produtividade, ela não é sobre acordar às 5 horas da manhã, ela não é sobre fazer mais, ela não é sobre dar conta de tudo. É sobre perceber se você existe dentro da rotina que você construiu na sua vida. Falando em acordar às 5 da manhã, eu vou contar algo para vocês. Alguns anos, comecei a atividade física por ordem médica. Então eu fui fazer musculação, que é algo que até hoje eu não gosto, e fui fazer o beach tênis. Então eu fazia o beach tênis à noite. Falei, bom, já que eu tô fazendo beach tênis à noite, vou começar a dormir mais cedo, regular o sono, vou acordar às 5 horas da manhã. Por quê? Porque eu via que ser fitness, ser saudável era estar na academia antes das 6. Então, eu vou começar a acordar às 5 horas da manhã. Eu acordo, tomo café, na verdade eu tomo só um café preto, eu vou malhar em jejum, que assim também era uma ordem médica, tá? Mas o médico não falou para ir às 5 da manhã, tá? Isso foi coisa da minha cabeça. Gente, eu não consegui malhar às 5:30 da manhã. Como eu não consegui malhar às 6 horas da manhã. Da hora que eu acordava, que eu tinha que estar no trabalho, que era às 8, para eu acordar às 5, foi uma coisa muito bruta
Não foi um processo feito com orientação que depois eu aprendi como de fato fazer isso. Mas tudo que eu ensino para vocês, tudo que eu passo para vocês, antes eu fiz comigo. E eu entendi que não tinha como. O corpo rejeita, não é algo que ele está acostumado, então não tem como fazer isso acontecer de uma forma natural. E aí eu cheguei até a me questionar, eu falei, ué, mas se eles conseguem, por que eu não consigo? E aí eu fui estudar, eu fui entender, eu já estava no meu processo. Chegar na academia 6:30 da manhã era ok para mim, porque eu acordava antes às 7, passei a acordar às 6, mas eu tinha um compromisso de estar lá às 6:30, o corpo foi adaptando e aí foi um processo. Hoje eu acordo 5 e pouco da manhã, mas foi um processo. Não foi de uma vez, não foi bruto. A gente tem que permitir que o nosso corpo se adapte às novas realidades, aos novos hábitos. A gente tem também na Enjoy um curso muito legal gravado que se chama Hábitos Imbatíveis, que ensina você a sair daquela coisa insuportável, igual eu tava, para se tornar uma pessoa imbatível. E quando você aprende uma vez, você consegue colocar isso em prática em tudo na sua vida. Esse programa, ele é perfeito. E eles são áudios que você vai ouvir todos os dias de manhã. Tem um passo a passo ali para você seguir. E tem também o nosso atendimento, a nossa assessoria, né, pelo WhatsApp durante o tempo todo que você tiver nesses 30 dias e alguns dias depois também para te ajudar a instaurar, excluir ou modificar um hábito. Gente, é poderoso, é poderoso. E por que eu falo isso com tanto gosto? Porque quando eu entendi que quando eu olho a minha agenda, quando eu olho as minhas atividades, eu estou olhando para a minha vida de um outro ponto de vista, isso é sensacional. A rotina, ela não mente. A agenda, ela não mente. Ela mostra tudo aquilo que ocupa espaço na sua vida. Você já tinha parado para pensar nisso? Que a sua agenda é exatamente o que você vive todos os dias? Agora perceba, quando foi a última vez que você marcou na sua agenda algo para você? Quando foi a última vez que você colocou o seu nome na sua agenda? Quando foi a última vez que você reservou um tempo na sua agenda para fazer algo que era importante para você? Perceba, tenta lembrar dos seus últimos dias. Veja quando que você se priorizou, quando que você se colocou. Não é na sua agenda, é na sua vida. Você só tem uma vida e ela tá passando, e o tempo é o nosso bem mais precioso e é o único recurso que a gente sabe que é escasso e aproveita mal, e a gente não sabe quanto tempo tem. Esse que é o pior. A gente não sabe quanto tempo tem. Aí a gente para assistir um pôr do sol, a gente para admirar a natureza, a gente para ouvir o canto de um pássaro e a gente se sente culpada porque não tá fazendo nada, porque a gente foi educada que tá sempre produzindo, que tem que estar sempre fazendo. Uau! Muitas mulheres passam anos cuidando dos filhos, da família, do parceiro, do trabalho, dos clientes, das urgências, dos problemas, e aos poucos elas vão desaparecendo da própria vida. Presta atenção no seguinte: antes de existir uma mãe, existe uma mulher. Antes de existir uma mulher, existe uma adolescente. Antes de existir uma adolescente, existe uma criança. E todas essas precisam ser nutridas. Todas.
Todas. E antes, não sei a ordem, né? Mas também tem a esposa aí no meio para algumas mulheres. Todas precisam ser nutridas. E como é que a gente nutre a gente mesma? Com hobbies, com momentos de prazer, com atividades que vão nos conectar com a nossa essência. E o que a gente faz? A gente se anula. A gente entra para a caverna e esquece da gente. Agora, existe uma diferença entre servir, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, por exemplo, eu estou servindo a vocês, e existe uma diferença entre se abandonar. Existe uma diferença entre cuidar e desaparecer. Quantas mulheres não estão desaparecidas dentro de si? Existe uma diferença entre amar o outro e se deixar sempre por último. Existe aquela questão que muitas pessoas falam, né? Eu morreria por você. Eu morreria pelo meu filho. Eu morreria pelos meus pais. Mas vem cá. Vou fazer uma pergunta, seja sincera. Você acha que essas pessoas que você tanto ama, que você disse que você daria a vida, será que elas realmente querem que você dê a vida por elas? Ou será que elas querem que você viva por elas? Boa noite, já, seu lindo. Eu vejo você. Será que o seu filho, será que o seu neto, sua filha, sua neta, enfim, as pessoas que você ama, preferem que você não esteja mais aqui porque você fez alguma coisa que te tirou totalmente de você? Ou você acha que essas pessoas preferiam te ver com 90 anos, lúcida, saudável, independente, disposta, criando momentos e memórias com eles? Eu acho que todo mundo já sabe a resposta, né? E muitas mulheres confundem isso, tá? Elas acham que precisam ser a Mulher Maravilha, salvar tudo e todos. Elas acham que elas estão sendo fortes, responsáveis, generosas, quando na verdade, deixa eu te contar um segredo, eu vou ajeitar aqui o celular. Quando na verdade você sabe o que está acontecendo, você está se abandonando. Quando você faz tudo por todo mundo, a chegar a pensar que você até morreria por alguém, você está se abandonando. Você não está se colocando em primeiro lugar. Você não está pensando que eu acredito muito que o que a gente deixa nessa vida são momentos e memórias. Pensa naquele momento assim que você tá ali no seu funeral. Mas uma coisa boa, pensa que você vendo de fora o seu próprio funeral. Imagina as pessoas falando de você. Quais histórias você ia gostar de ouvir se você pudesse? Dessas pessoas contando sobre você. O que é que você gostaria de deixar para o mundo? Comece a pensar nisso a partir de agora. Porque se abandonar tem um preço. Tem um preço muito alto. O corpo paga esse preço. A saúde paga esse preço. O garçom da vida vai trazer para você essa conta. A sua energia paga o preço. O seu humor paga esse preço. A alegria paga esse preço. E a sua presença ou a ausência dela também paga esse preço. Quem tá comigo? Quem tá comigo aqui?
Tá caindo HD de quina, como diz minha amiga Rose Duarte, consciências estão aparecendo. Quem tá comigo, manda um eu, que agora a gente vai fazer um exercício. Que eu falei que isso aqui não é só live, não é monólogo, não. Nós vamos trabalhar, trouxe a galera hoje aqui, estão com a gente, mas eu quero saber quem é que tá comigo, pra gente poder dar o próximo passo. Maravilhosas. Responde pra mim, vocês estão vendo bem os representantes aqui? Dá pra ver direitinho? A Antônia, passei 15 anos dedicando ao meu irmão, que infelizmente estava preso no presídio. Eu sempre apoiei ele e morreria por ele. E agora ele saiu, tem 2 anos, se casou e a esposa dele não deixa ele só. Antônia, eu sinto muito por isso, tá? Mas eu acredito que tudo que eu falei aqui, pelo menos alguma coisa, deve fazer sentido e ressoar dentro de você para que você agora passe a viver por você e não mais a morrer pelos outros, tá bom? É uma virada de chave gigante, gigante. Quando a gente entende, sabe o quê? Sabe as pessoas que vivem correndo? Ai, eu tô na correria, eu tô correndo. Eu comecei a falar isso no começo da live e não concluí. Mas eu vou trazer essa virada de chave para você. Aquela pessoa, Tia Josi maravilhosa, seja bem-vinda, eu vejo você. Aquela pessoa que vive correndo o tempo todo, sabe o que ela tá? Caminhando para a despedida dela mais cedo. Perceba no filme da Alice, Alice nos Países das Maravilhas, o coelho, o tempo rodando. Se a única coisa que a gente tem e é escasso é o tempo, se a gente fica correndo o tempo todo, a gente está fazendo o quê? A vida passar mais rápido. E quando a vida passa mais rápido, quem chega mais rápido? Então a gente vai começar a repensar tudo isso. Ronaldo, seu lindo, maravilhoso, eu vejo você, que honra, seja muito bem-vindo. Agora nós vamos fazer o nosso exercício, depois desse saculejo que eu passei agora em vocês. Vamos trazer a gente para a consciência, sabe? Dar valor à nossa oportunidade, à nossa vida, agradecer o papai, agradecer a mamãe pela vida e fazer diferente. Bora se priorizar, combinado? Então vamos fazer o nosso exercício. Eu vou mostrar aqui 3 representantes para vocês, tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Este representante aqui, vocês podem conectar e sentir que é a vida de vocês. Então, vocês podem sentir minha vida. Ok? Essa aqui é a vida de vocês. Acho que aqui dá pra ver melhor, né? Aqui eu vou ancorar, e vocês também, a prioridade dos outros. Se conecta com essa energia, sendo as prioridades dos outros. Então aqui é você focada na prioridade dos outros. Aqui é a sua vida, perdão, a sua vida focada na prioridade dos outros. E aí, nós vamos colocar aqui você. Aqui você vai ancorar você. E eu vou colocar aqui. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesses 3, sem interpretar, sem tentar entender, apenas observa.
Agora perceba a sua vida, as prioridades dos outros e você. Quem já passou em sessão comigo, quem já fez constelação, provavelmente já conseguiu fazer uma leitura melhor do que está se mostrando aqui para vocês. Aqui, a sua vida cuidando das necessidades, prioridades, coisas dos outros. E essa aqui é você. Você não olha para a sua vida, você não tem contato nenhum com aquilo que está acontecendo e provavelmente a pessoa que está nesse lugar está focada em coisas do passado. Ela está perguntando, e se eu tivesse feito tal coisa? E se tivesse acontecido aquilo com fulano? E se lá atrás eu tivesse escolhido diferente? Essa pessoa geralmente ela está focada no passado. Ou ela tá tão receosa, que ela tá ali no futuro. Aí ela tem crise de ansiedade. Ela olha pra frente, não quer saber de nada, a pessoa, mas a vida dela tá cuidando dos outros. A vida dela tinha que estar com ela, não tinha? Então agora a gente vai fazer um exercício de liberação, tá? Eu quero que vocês olhem pra cá, para este representante aqui que representa a vida dos outros, e vocês vão dizer daí aonde vocês estão. Repete comigo. Prioridade dos outros, eu vejo vocês. Eu reconheço vocês. Eu reconheço tudo o que é importante. Eu reconheço tudo aquilo que precisa ser cuidado. Mas agora eu escolho diferente. Eu não preciso abandonar a mim mesma para cuidar de vocês. Você se abandonou, né? Sua vida, você. Cadê? Nem se olha. Diga aqui para a prioridade dos outros. Eu não preciso desaparecer para servir. Eu não preciso me colocar por último. Eu posso cuidar dos outros, sim, sem esquecer de mim. Eu posso amar os outros sem me abandonar. Eu posso contribuir sem desaparecer. Agora eu quero que você repita bem forte. Eu também pertenço à minha própria vida. Mais uma vez. Eu também pertenço à minha própria vida. Inspira. Solta. Perfeitos. Eu sinto aqui o campo de vocês. Uau! Vejo que há uma liberação aqui. Vou trazer mais pra cá para que vocês possam ver. E você pode sim servir, estar conectada com os outros, mas sem desconectar a sua própria vida de você, tá? Agora vocês vão olhar pra cá, pra vocês. E eu quero que vocês percebam quantas vezes você ficou esperando. Quantas vezes você prometeu que cuidaria de você mesmo? Ah, segunda-feira eu começo. Na próxima semana eu vou fazer. Mês que vem, quando o cartão virar, não tem erro. Eu vou. Quantas mulheres chegam pra gente que querem fazer
e fala, não, quando virar o cartão eu vou. E ó, desaparece. Talvez quando as coisas melhorarem eu faço. Ah não, quando sobrar tempo eu vou. Vem cá. Mas e se o tempo nunca sobrar? Porque eu não sei se você sabe, mas tempo não sobra. Tempo é escolhido. Agora eu quero que você diga pra você, agora eu, por mim. Agora, a partir de hoje, dia 16 de junho de 2026, às 20 horas, agora eu por mim. Eu tenho tudo. Eu cuido da minha vida. Eu faço as minhas escolhas. A minha vida está sempre comigo. E eu faço dela aquilo que faz sentido para mim. Da minha vida, cuido eu. Da minha vida, cuido eu. Uau. Que exercício poderoso, né? A gente poder se colocar no nosso lugar, cuidando da nossa vida e ainda assim, olhando para a vida dos outros, servindo, sendo de contribuição, mas em primeiro lugar, você e a sua vida. Depois, os outros. E agora eu quero fazer uma pergunta muito sincera para você que chegou até aqui nesse momento. E eu quero que você responda apenas para você, tá? Se nada mudar, se nada acontecer, como que vai estar a sua vida daqui a um ano? Você já parou para pensar nisso? Como é que vai estar a sua vida daqui a um ano? Se você continuar correndo, se você continuar se colocando por último, se você continuar adiando você, dizendo, ah não, depois eu cuido disso, depois eu olho para isso, não tem pressa, é para mim mesmo, não tem problema. Porque se fosse para o outro você faria, mas é para você. Depois eu descanso. Depois eu começo. Depois eu escolho. Perceba nesse momento como é que fica a sua energia quando você escuta isso. Como é que está o seu corpo? Como é que vai estar o seu corpo daqui a um ano? Como é que vai estar a sua saúde? Como é que vão estar os seus relacionamentos se você permanecer nesse lugar de dor daqui a um ano? Será que você vai estar alegre? Será que você vai estar feliz? Porque aí que tá. Talvez o problema não seja a sua agenda. Talvez nunca tenha sido ela. Talvez o grande desafio seja que você está desaparecendo dentro, não só da sua agenda, mas da sua própria vida. E agora eu quero que você imagine uma possibilidade, né? Imaginar a sua vida daqui 12 meses, mas por um outro ponto de vista. Não uma vida perfeita, mas uma vida que você voltou a existir dentro dela. Agora você faz parte da sua vida. Diga, eu faço parte da minha vida. Uma vida que tem espaço para você, respirar. Uma vida que você consegue cumprir os seus compromissos sem se abandonar. Uma vida que você não vive apenas reagindo. Uma vida que você faz escolhas mais conscientes.
Ai, como é que é sentir tudo isso? Uma vida em que você tem energia para viver e não apenas sobreviver, porque, né, o nosso celular hoje em dia não fica sem bateria de jeito nenhum. Nossa, é loucura deixar o celular sem bateria, mas a gente ficar sem bateria, tudo bem, né? Não tem problema, não acontece nada, né? Só um colapso só. Ah, tá bom, eu sou forte, eu dou conta. Sério mesmo? Que você precisa chegar a esse ponto? Porque, na verdade, a gente não sabe nem qual é a vida que a gente quer construir. Você sabe qual é a vida que você almeja ter? Ou você tá só tentando respirar nesse mar que você tá se afogando aí? Nesse mar de dívidas, de lamentações, de reclamações, de infelicidade? Nesse mar de falta de tempo de fazer tudo para os outros? Qual que é a vida que de fato você quer construir? Porque a verdade é que a maioria das mulheres, vocês não precisam, mulheres, pessoas que estão nessa live, de mais disciplina. Eu tenho certeza disso. Porque para chegar onde vocês chegaram, vocês são muito disciplinadas, só que vocês sempre usaram isso para os outros. Agora, você vai olhar para você, você também não precisa de mais produtividade. Você não precisa de mais cobrança, chega de se cobrar tanto. Você já está carregada, está cansada de carregar tudo isso, né? Pesou. O que você precisa é reorganizar a sua própria vida. E foi exatamente por isso que eu criei, desenvolvi, estudei o protocolo Redesenhe Sua Rotina. Porque eu percebi que muitas mulheres não estavam de fato sem tempo. Elas estavam sem espaço para si, sem prioridade, sem presença, sem direção. E durante esse processo do protocolo, nós vamos olhar para a sua rotina de uma forma muito profunda. E não é para encaixar mais tarefa não, tá? É para desenvolver a tua própria vida, reorganizar os seus hábitos, as suas escolhas, as suas prioridades, a sua energia e principalmente reorganizar o lugar que você ocupa dentro dos seus dias. Porque existe uma pergunta que mudou a minha vida. Essa pergunta mudou a minha vida e talvez possa mudar a sua também. Me perguntaram o seguinte: dentro da vida que você tem hoje, você realmente existe nela? Dentro da vida que você tem hoje, você realmente existe nela? Se a resposta for não, ou nem tanto quanto você gostaria, talvez seja a hora de você redesenhar essa rotina. O investimento é de R$ 1.200. E se algo dentro de você está dizendo, é exatamente isso, eu quero reorganizar a minha vida, reorganizar a minha rotina, reorganizar os meus hábitos, eu deixei o link aqui do WhatsApp. A Gi tá te esperando para a gente iniciar essa tua travessia e recomeçar a desenhar a sua rotina, a sua própria vida. E você vai aprender a olhar para isso de um outro ponto de vista. E ela vai saber te explicar todos os passos. Porque continuar aqui, ó, nesse lugar, longe da sua própria vida, cuidando da vida de todo mundo, das prioridades e interesses de todo mundo, também é uma escolha. Quando a gente escolhe não fazer nada, é uma escolha. A gente faz escolhas a cada batida do coração. A gente faz cerca de 35 mil escolhas por dia. E você está escolhendo permanecer no mesmo lugar. Mas perceba que voltar a ocupar um lugar na sua vida também é uma escolha. E essa escolha, ela pode começar hoje, com você escolhendo se priorizar e cuidar da sua própria vida.
E antes da gente encerrar, como de praxe, como a gente faz em todos os nossos encontros, eu quero fazer uma última pergunta e gostaria muito que todas vocês aqui compartilhassem comigo em uma palavra. Hoje eu não vou deixar a frase não, uma palavra só. O que é que você leva desse nosso encontro de hoje? Escreve aqui no chat para mim. O que é que você leva desse nosso encontro de hoje? Que nós falamos sobre tempo. E o tempo não para. Comenta aqui pra mim o que é que você leva desse nosso encontro de hoje. Lembrando que provavelmente semana que vem teremos uma convidada muito especial. Eu tô muito feliz, tô muito animada. Que provavelmente ela estará conosco na live número 6 do Ponto de Partida. Ela que com certeza mudou a minha vida e eu sei que vai mudar de vocês também. Quem aqui quer compartilhar o que tá levando desse encontro? Escreve aqui pra mim. Eu vi que hoje a gente tá com um delayzinho maior. O que será, né? Eu tô esticando assim, porque eu tô um pouquinho longe. Ó, a Antônia disse que tá levando gratidão e tá levando paz. Gratidão, Antônia, gratidão por estar aqui com a gente, gratidão por se permitir ouvir um outro ponto de vista. A Andréia, maravilhosa, escreveu rever. Hoje ela tá levando o rever. Alguém mais gostaria de compartilhar com a gente o que tá levando desse encontro de hoje? Porque talvez, eu quero deixar isso para vocês agora como um encerramento, talvez nunca tenha sido o grande desafio a falta de tempo. Talvez seja que você aprendeu a entregar o seu tempo para tudo e para todos, menos para você. Gratidão a todas as pessoas que passaram por essa live. Gratidão a quem está assistindo essa gravação no Instagram, no YouTube. Se você puder, assistiu até o final, deixa aqui nos comentários, nos comentários, né? A palavra que ficou para você desse nosso encontro de hoje. A Gi escreveu inspiração. Gi, você é uma inspiração para mim, maravilhosa. Amo sua vida. Obrigada, gratidão a todos que passaram aqui, que deixaram sua palavra, que deixaram sua mensagem, que fizeram o exercício. E podem ter certeza que a partir de agora muitos movimentos vão começar a acontecer na sua vida, porque foi muita consciência que a gente transmitiu nessa live. Um beijo enorme no coração de vocês e até semana que vem com mais um Ponto de Partida. Beijo!